Ok, então nessa parte eu vou apresentar para vocês quais são os tipos de modificações epigenéticas que podem ocorrer no genoma, de forma que se mude a forma de transcrição. Vai aumentar ou vai diminuir a transcrição da sequência de DNA sem mudar a sequência em si. Tá? Então, a epigenética ela pode funcionar através de modificações da compactação da cromatina, favorecendo ou desfavorecendo a expressão dos genes, né, a formação de produtos a partir da transcrição gênica. A forma de metilação do DNA também, então metilando e desmetilando o DNA ou as histonas. Há também formas de modificações das histonas, ou então as ações de RNAs não codificantes. São 4 formas de ações epigenéticas, tá? Qualquer uma delas age sobre a expressão gênica, então muda o acesso à transcrição das informações sem mexer nas bases do DNA. E a regulação pode ser feita através desses eventos que eu apresentei, né? De forma que ele vai favorecer ou desfavorecer a transcrição. Então vamos começar falando do primeiro tipo, da formação da cromatina. Quem é a cromatina? Então, a conformação da cromatina, ela é aquela fibra, certo? Que forma o aglomerado de fita de DNA em volta de histonas, que faz a parte de configuração geral dos cromossomos, ok? Então, ele é o constituinte do cromossomo, que é composto tanto pelo DNA, quanto por RNA, quanto por proteínas histonas. Cada aglomerado desse aqui, ó, de um conjunto de 8 histonas envolto pela fita de DNA é chamado de nucleossomo. Então, a cromatina ela se envolve toda em torno das histonas, formando uma compactação. Então, nem todo o DNA fica livre para ser transcrito o tempo todo. Ele vai se amontoando na forma de fibras de cromatina e depois esse aglomerado de fibras ainda forma o cromossomo, ok? E aí então fica bem compactado. As histonas que formam cada nucleossoma são 8 que se repetem, né? Então essas 4 apresentadas aqui tem outras 4 iguais que ficam na parte de baixo. E entre nucleossomas tem a histona H1, que confere então essa ligação aqui entre um nucleossoma e outro. Aí a cromatina, então ela se apresenta de duas maneiras, a eucromatina e a heterocromatina. Qual a diferença entre elas? Então, se vocês observarem aqui nessa figura, vocês estão vendo uma parte aqui que está mais aglomerada, certo? E uma parte menos aglomerada. Então, a parte menos aglomerada é a parte ativa, chamada de eucromatina. E a parte mais aglomerada é a parte da heterocromatina, é a parte inativa, está mais condensado. Quanto mais condensado tiver, mais difícil é a transcrição de acontecer, certo? Então isso aqui é a membrana nuclear, poros nucleares e aí todo esse conteúdo de DNA supercompactado ou menos compactado dentro do núcleo. A eucromatina, então, é a parte que está ativa, ela permite transcrição. Ela sempre é a parte do genoma que tem uma replicação mais fácil, mais precoce, ok? Uma estrutura que permite a conexão com proteínas que vão dar origem, então, a novos transcritos, e é uma parte bastante abundante dos genes que estão sendo ativos, então, dependendo da célula, muda isso, né? Células diferentes modalidades, então, no neurônio, alguma parte da cromatina está considerada a eucromatina, em outra é heterocromatina. Se a gente for comparar um neurônio com uma célula hepática, vai ser diferente o que é eucromatina do que é heterocromatina. A heterocromatina, ela é a parte que está silenciada, ela é a parte que está mais condensada e que não tem fácil replicação, então a gente chama de replicação tardia. Tá? Ela é muito compactada, muito condensada e os genes, então, claro, não são expressos. A heterocromatina pode estar apresentada na forma facultativa, ou seja, ela muda de acordo com a necessidade, com o ciclo celular, com o tempo, com a ontogenia, virando eucromatina e retornando a heterocromatina, ou ela pode ser uma parte constitutiva, que tem papel estrutural na formação, né, dos cromossomos. Conforme a gente vê o quanto está condensada a cromatina, a gente consegue entender se essa cromatina está
mais próxima de realizar transcrição ou não, se ela está mais próxima da estrutura de eucromatina ou mais próxima de uma estrutura de heterocromatina. Então aqui, nessa figura, eu tentei representar para vocês o menos condensado para o mais condensado. Então, começando do menos condensado aqui, seria a organização dos nucleossomos na fila com as histonas. Então, as filazinhas de nucleossomos com aquelas histonas empacotadinhas. Depois disso, é colocado a histona H1 entre os nucleossomos. Então, começa a formar a fita em zigue-zague. Então, vocês começam a ver aqui essa formação, ó, em zigue-zague. Em seguida, a heterocromatina começa a se compactar uma em cima da outra, né? Então tem áreas que são mais próximas da dobradura, são mais fáceis de dobradura, e aí começa a formar uma estrutura terciária, até a formação de uma estrutura quaternária na forma 3D em relação à lâmina nuclear. Então ela fica nesse formato aqui de cromossomo, ok? É a mais compactado possível. As modificações aqui vão acontecer de acordo com o acesso que cada pedaço da cromatina vai dar à transcrição ou não. Tá? Então, muita coisa depende de como o nucleossomo se apresenta. Tá? Então, uma combinação da sequência de DNA é uma dessas formas. Algumas sequências de DNA são mais dobráveis do que outras. Por exemplo, a ATT é mais dobrável, então ela vai provavelmente estar na forma de heterocromatina. Também existem as enzimas remodeladoras, as ATPases, que também fazem com que a cromatina se compacte. Os fatores de transcrição, tem fator de transcrição ativo? Tem RNA polimerase ou não tem? Se tiver, tem que estar no formato de eucromatina, permitindo transcrição. Então, você tem fator de transcrição, tem que ter área para ser transcrita. A metilação, que a gente vai falar mais para frente, mas que é a presença de várias enzimas metiltransferases que têm maior preferência por áreas específicas do DNA, né? Então elas metilam mais algumas áreas do que outras. E a substituição das histonas. Então várias histonas alteram o empacotamento do DNA e vão fazendo algumas mudanças no formato geral da cromatina, fazendo com que a cromatina fique mais compactada, mais estável ou menos estável, menos compactada, permitindo mais a transcrição, mais então permitindo melhor ação das enzimas de transcrição, dos fatores de transcrição.